e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Bom, mas o que seriam essas bolotas? E do que eu estou falando agora? Você deve estar imaginando, meu Deus, o que será que essa pastora está falando agora? Então, eu estou falando aqui do capítulo 15, lá no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 16. Aqui, neste capítulo, a partir do versículo 11, vai falar da parábola do filho pródigo. Aqui ele vai contando a história que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo, um dia, resolveu pedir ao pai para que desse a sua parte da fazenda. Então, o pai fez e atendeu o pedido do filho. Ali foi repartida e a parte que seria do filho mais novo, então aquele pai passa para ele. E o que acontece? Aquele filho meio que insensato, não tinha amadurecido ainda o suficiente para imaginar que para onde ele iria, um dia aquele dinheiro poderia acabar. E o que acontece aqui? Aquele filho, ele pega a parte dele e vai embora. A Bíblia fala que ele foi para uma terra longínqua, muito longe, e ali, aquele país onde ele chegou, aquele país houve uma grande fome naquela época. E ali ele ficava, o dinheiro dele acabou, ele gastou tudo o que tinha. E certo dia ele estava ali e ele viu os porcos sendo alimentados com essas bolotas, né? E aí ele fala, né? Aqui no versículo 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas de porco, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Então, ali, depois disso, ninguém lhes dava nada, porque a fome era grande. Então, ali onde há fome, há escassez de alimento, há escassez de água, porque se há fome é porque a água também está escassa para ter a plantação. Então, há escassez de tudo. E ali, aquele jovem, ele deseja voltar para a casa do pai. E ele se arrepende. E ele pensa no seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Ele pensou isso, que chegaria na casa do pai, e ele pensou em pedir. Na verdade, ele chegou depois e se humilhou ali para o pai. Porém, o amor mais verdadeiro, o amor mais sincero é o amor de pai e mãe. E principalmente o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que é o amor mais sincero, que jamais falha, que jamais acaba. É o amor que perdoa. E quando esse filho chegou lá, o pai perdoou, o pai lhe deu vestes novas, um anel no seu dedo, o pai festejou a chegada daquele filho. E aqui, voltando para o versículo 16, quando ele estava ali naquele lugar, ele desejava comer o que os porcos estavam comendo, como diz aqui na Bíblia, as bolotas que os porcos comiam. Porém, nós vemos que a Bíblia, quando ela é traduzida para o português, ela tem muitas traduções diferentes. Aqui eu estou com outra Bíblia, aqui, e ela vai traduzir dessa forma: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, aqui nós vemos duas versões. Uma que fala que são bolotas e a outra que fala que são alfarrobas. Então, na verdade, ali não era restos de comida, não era lavagem, como muitos criadores de porcos conhecem, para dar alimento aos seus porcos. Na verdade, eram alfarrobas, que eram frutas,
Alfarrobas eram uma árvore frutífera, na verdade elas chegavam até 9 metros, alguma delas, uma fruta com uma base meia que marrom, meia não, marrom, essa base, e quando se abria aquela base, então tinha ali as sementes. As sementes eram como se fossem umas bolinhas marrom e meio que pegajosa, adocicadas. Dizem que era também de um sabor muito bom e que nem só os porcos comiam, mas naquela época, então, estavam se dando também para os porcos. E ali ele desejava comer, mas ninguém lhe dava. É assim também a vida no mundo. Muitas vezes também aquela pessoa, ela sai, ela se afasta dos caminhos do Senhor. E aí vem, muitas vezes, o inimigo, ele vem dar uma rasteira, porque o inimigo, ele dá uma mão, mas depois ele toma com as duas. E o inimigo, ele promete, mas quando você vai ver, depois não é nada daquilo, porque o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Mas com o nosso Deus é diferente. Na casa do Pai tem abundância, na casa do Pai tem alimento, na casa do Pai tem sustento, na casa do Pai tem moradia. Assim como Jesus falou, né, que eu vou preparar moradia, mas vou preparar morada. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Então, na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há amor. Na casa do Pai há segurança, há suporte. Na casa do Pai há refúgio. Bom, espero que você tenha entendido. Está aqui a resposta para o que são essas bolotas que os porcos comiam. Na verdade, são alfarrobas, eram alfarrobas, uma fruta deliciosa, que eram também, eles tinham muito lá, era cultivado lá no Oriente Médio e eles tinham, cultivava muito lá. Espero que tenha esclarecido. Muito obrigada por estar até aqui. Eu posso te esperar? Então tá bom, eu te espero para o próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus. Um grande abraço.